Bom dia, irmãos. Aqui é o pastor Cleverton. Gostaria de trazer uma mensagem para o seu coração. E o tema dessa mensagem de hoje é: o que Deus quer de mim? Essa é a pergunta que surge no coração de cada ser humano que existe na Terra. O que Deus quer de mim? O que Ele exige de nós? O que devemos fazer para agradá-lo? Será que é possível homens imperfeitos como nós agradar um Deus perfeito? Foi essa pergunta que surgiu no coração do povo hebreu no tempo do profeta Miqueias. Eles perguntavam um ao outro, no livro de Miqueias, capítulo 6, do versículo 6 em diante: o que é que eu levarei quando for adorar o Senhor? O que eu vou oferecer ao Deus Altíssimo? Será que deverei apresentar a Deus bezerros de um ano para ser completamente queimado? Será que o Senhor ficará contente se oferecer milhares de carneiro ou milhares de rios de azeite? Será que deverei oferecer até mesmo o meu filho mais velho como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas maldades? Essa foi a pergunta que surgiu no coração do povo hebreu há muitos anos atrás. E talvez surja essa pergunta também: será que o que Deus quer de nós é sacrifícios? Será que o que Deus quer de nós é que nós pagamos com alguma coisa aqui nessa terra para agradar o coração dele? Então o Senhor respondeu ao seu povo: obedecer é melhor do que sacrificar. Deus tem mais prazer na obediência do homem na terra do que em sacrifícios dos homens da terra. Coloque essa palavra no seu coração. Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Então o Senhor pediu para o profeta passar para a nação de Israel 3 coisas. Somente 3 coisas o Senhor pediu para o povo hebreu para poder agradar o coração dele. Em primeiro lugar, Deus disse para o povo: pratique a justiça. Ou seja, obedeça à lei de Deus, a minha lei e a lei dos homens. Querido, gostaria de dizer para você que homem nenhum aqui da terra irá conseguir praticar essa justiça diante de Deus e diante dos homens, se ele não for justificado por Deus. Jamais o homem vai conseguir praticar a justiça diante de Deus, praticar os mandamentos de Deus e as leis dos homens, se não haver uma transformação no coração do homem. Somente quando o homem entrega a sua vida a Cristo, então ele é transformado, então ele é justificado pelo sangue de Jesus. Então este homem, ele passa a ser uma nova criatura. Os seus pensamentos, suas palavras, suas atitudes tomam uma nova direção. E então o homem justificado, ele passa a ter prazer em obedecer tanto a lei dos homens quanto a lei de Deus. Quando nós entregarmos o nosso coração para Jesus, eu tive uma experiência com Deus e por experiência própria eu posso dizer a vocês que quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, entregamos nosso coração a Ele, a nossa vida é completamente transformada por Ele. Então, a segunda coisa que o Senhor pediu ao povo hebreu, através do profeta Miqueias, é: pratique a misericórdia. A misericórdia, querido, é a compaixão em ação. A misericórdia nos leva para fora do casulo de nossa vida egoísta e nos faz enxergar as pessoas em nossa volta, mas não com um olhar de juízo, não com um olhar de cobiça, não com um olhar de desprezo, mas com os olhos de Cristo, um olhar de compaixão,
vemos então a necessidade das pessoas e caminhamos em sua direção para poder ajudá-las. Em Mateus 5,7 disse Jesus: felizes são os misericordiosos, pois eles sempre alcançarão a misericórdia de Deus e também dos homens. Vivemos aqui na terra a lei da semeadura, meu irmão. Colhemos hoje o que plantamos ontem, e nós vamos colher amanhã o que estamos plantando no dia de hoje. Por isso Paulo nos encoraja no livro de Gálatas capítulo 6, e não nos cansemos de fazer o bem aos outros, porque em breve colheremos tudo aquilo que semeamos. Em terceiro lugar, o profeta diz ao povo hebreu: quer agradar a Deus? Primeiro, seja justo. Segundo, seja misericordioso. E em terceiro lugar, seja humilde. A humildade, querido, enquanto a misericórdia faz a gente enxergar as pessoas do lado de fora, com um olhar de compaixão para ajudar elas, a humildade, ela nos leva a olhar para dentro de nós e enxergar as nossas limitações, fraquezas, a nossa dependência de Deus e do próximo. A humildade é o antônimo do orgulho, é o antônimo, ou seja, é o contrário do orgulho. A humildade, ela vem de Deus, ela está no coração de Deus. E o maior exemplo de humildade é o de Jesus, de nosso Senhor Salvador Cristo. Ele nos dá um exemplo de humildade do seu nascimento até a sua morte. E depois ele nos revela o galardão da humildade, ou seja, o prêmio da humildade, através da sua ressurreição, exaltação, sendo elevado ao céu diante dos discípulos, de testemunhas, e da sua glorificação como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus foi humilde e ele recebeu o prêmio da humildade. O contrário de Satanás. Satanás dá um exemplo à humanidade de orgulho através da sua rebelião contra Deus. E nos revela também o galardão, o prêmio do orgulho, que foi a sua queda do céu, a sua derrota por Jesus na cruz e na sua ressurreição, e também da sua condenação eterna no lago de fogo para aqueles que se rebelam contra Deus. A maior ilustração de humildade que Jesus disse é a humildade de uma criança. Jesus diz que das crianças é o reino dos céus. Então, irmãos, que sejamos humildes como as crianças, lembrando de nossa total dependência de Deus. Uma criança depende dos seus pais. Eu tenho a Isabela e o Gabriel. Eles são dependentes de mim e da minha esposa. Assim também, nós como homens, somos completamente dependentes do nosso Pai Celestial. Concluindo a lição de hoje, querido, o que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Para um momento, pense nisso. Primeiro, Deus quer hoje, que hoje mesmo, agora mesmo, você entregue o seu coração, a sua vida ao Senhor Jesus. Receba Ele como Senhor. Então, você se tornará justo diante de Deus e passará a praticar a justiça diante de Deus e diante dos homens. Então, quando você entregar o seu coração para Jesus, o seu coração vai se encher de misericórdia e de compaixão pelos outros. E você vai passar a enxergar as pessoas em sua volta através do olhar misericordioso de nosso Senhor Jesus, que está habitando agora dentro do seu coração, que foi justificado pela fé em Cristo. E em terceiro lugar, você passará então a ter um novo coração, coração de pedra, coração cheio de orgulho vai ser retirado, e você vai ter um coração manso e humilde como o de Cristo. Que Deus abençoe você. Guarde essa palavra. O que Deus quer de mim. Amém?